mais uma questão de fluxo, a nossa questão 3 da lista. E mais uma vez um fluxo através de um pedaço de esfera, né? Veja como essa questão está bem, essa lista está bem repetitiva. Mas vamos lá. Calcule o fluxo, onde o campo é o campo -EK. Isso é bom, né? Um campo bem simples. Isso vai facilitar muito nossas contas. Então eu já vou anotar aqui, ó. O campo que estamos trabalhando é o campo 0, 0 menos e. E S é a parte da esfera x2 mais y2 mais e2 igual a 4 fora do cilindro. Cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Porque nesse caso, o que acontece, né? Nós temos uma esfera, vou desenhar aqui mais ou menos assim, certo? E temos um cilindro. A esfera tem raio 2 e o cilindro ele tem raio 1, tá? Então seria alguma coisa, vamos tentar deixar mais ou menos assim. Não precisa ser um desenho perfeito não, tá, gente? É só uma coisa para que você tenha uma noção ali do que está acontecendo, né? Porque é importante que você entenda no enunciado que a superfície que a gente quer é parte da esfera que está fora do cilindro. Então, teoricamente, o que nós temos aqui é essa parte aqui, ó. Vou desenhar para vocês, ó. Seria só essa casquinha aqui, ó. Faz sentido isso para vocês? Espero que sim, hein? Então, a superfície é só essa parte vazada, né? Eu não vou pintar porque às vezes quando eu pinto o aluno acha que é um sólido e não é. É só essa casquinha, né? Uma forma legal de você interpretar essa figura é você imaginar que isso aqui é a figura de revolução gerada por essa parte aqui, ó. Olha que interessante. Se eu pegar só esse trechinho aqui e fizer a revolução em relação ao eixo Z, que é esse eixo aqui, ó. Então, se eu fizer a revolução em torno do eixo Z, eu gero essa superfície, né? Então, essa é a nossa superfície. É a superfície de revolução gerada por essa curvinha em verde. Muito bem. E aí, para eu parametrizar isso, eu vou usar esféricas. Não é difícil, tá? Vai ser bem tranquilo. A gente consegue fazer isso até com certa facilidade, tá? Até porque, por ser uma figura de revolução, eu já sei que o θ vai variar de 0 até 2π. Basta só eu achar a variação do φ, né? Que ele vai dessa abertura aqui. Ops, peraí. Ele vai dessa abertura aqui, que eu vou chamar de alfa. E ela termina nessa abertura aqui, que eu vou chamar de beta. E é possível achar esses ângulos, né? Não é tão complicado não. Tá? Mas quando você descobrir esses ângulos, você faz a variação do φ de alfa até beta, que você vai ter aí a parametrização esféricas. Mas voltando aqui, pessoal, vamos terminar aqui a leitura do enunciado. Ele fala pra gente que n tem que apontar para fora. Aí é muito fácil, né? Você sabe que a normal externa, ela é exatamente x, y, z sobre o raio, né? O raio, no caso, é 2, cuidado para não se confundir. Então essa vai ser a normal que aponta para fora, sem estresse nenhum, tá? Inclusive, a gente já consegue dizer aqui, ó, que f produto interno com n vai resultar, né, menos z quadrado sobre 2. Muito bem. Se fosse uma constante, a gente já fazia a área, mas como deu essa expressão, eu vou ter que de fato montar a integral, resolver e tal. Mas só de fazer isso já me dá uma liberdade maior. Tá bom? Então vamos fazer aqui a parametrização. Minha letra está horrível, meu Deus. É porque está escorregando. Mas enfim. Então a parametrização da nossa superfície S você faz com esféricas, tá? Vai ficar aqui em função de φ e θ. O raio é 2, então fica 2 seno φ cosseno θ, 2 seno φ seno θ e 2 cosseno φ. Onde o φ ele varia desse alfa até beta. Eu vou calculá-los, tá? Deixa eu só dar uma pausa aqui. E o θ vai variar de 0 até 2π por se tratar de uma figura de revolução. Mas eu sempre pergunto, Wesley, como é que eu acho, né, esse alfa e esse beta? Bom, pela simetria, o beta, a gente já sabe que ele vai ser π menos alfa. Isso não é difícil de perceber, né? Afinal, né, esse ângulo alfa daqui ele é igual a esse ângulo alfa de baixo. A gente já consegue ver isso. Mas para achar o alfa, a gente vai ter que montar algum triângulo, tá bom? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero que vocês avaliem o seguinte triângulo. Eu vou pegar
esse ponto aqui, deixa eu ver uma cor chamativa para marcar ele. Tá muito colorido isso aí, né? Ó, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, que pega esse ponto aqui da origem, certo? Que pega essa ponta aqui e esse cara aqui, tá bom? Então seria essa figura aqui, ó. Eu vou pintar, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou pintar isso aqui. É esse triângulo que eu estou avaliando. É um triângulo retângulo, certo? E eu conheço algumas medidas desse triângulo, né? A gente sabe que essa distância, pessoal, essa aqui de cima, vou até desenhar aqui embaixo, ó. Tá aqui o nosso triângulo. Ele é 90 graus, tá? Aqui embaixo é a origem. E esse cateto aqui em cima, a gente sabe que é exatamente o raio do cilindro, né? Então, essa medida é o raio do cilindro. E o raio do cilindro é 1. Então, olha só, já vou aproveitar essa informação. Marcar que aqui é 1, tá? Agora, outra coisa que eu queria que vocês notassem. Essa medida aqui, a hipotenusa, ela é justamente o raio da esfera, que vale 2. Então, eu vou aproveitar isso. Vou dizer que aqui vale 2. E, é claro, o alfa que a gente quer achar, ele é esse ângulo aqui, né? Ele coincide, né? O alfa coincide com essa abertura aqui, que é justamente o alfa que a gente quer achar. E aí a gente tem uma relação entre o cateto oposto do ângulo e a hipotenusa, né? A gente sabe que a relação nesse caso é o seno, né? O seno desse alfa vai ser 1 sobre 2. Verifiquem aí, tá? Lembre-se que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Uma vez que eu sei que o seno desse ângulo vale 1/2, eu posso lembrar que o ângulo cujo seno é 1/2 é o ângulo de 30 graus. Só não faça com 30 graus, né? Você tem que fazer com radianos. Em radianos, 30 graus é π sobre 6. Beleza? Então, descobrimos que o alfa é π sobre 6. Logo, o beta vai ser π menos π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Bonitinho, né? Então tá feito aí a nossa parametrização, tá? Agora basta eu calcular a integral dupla que representa o fluxo. Então a gente sabe que o fluxo é dado pela integral dupla de f n ds. No vídeo passado eu já dei uma dica sobre como calcular esse ds rapidamente em esféricas, né? Espero que vocês lembrem que quando eu fizer a norma de rφ vetorial com rθ, a gente sabe que isso é o jacobiano de esféricas. Como o ρ ele vale 2, então aqui vai dar 4 seno de φ. Então você joga isso na integral, tá? Lembrando que Fn tinha dado menos z quadrado sobre 2, né? Então vai ficar a integral dupla de menos z quadrado sobre 2 vezes ds. Quando eu aplicar aqui o z da parametrização, a gente sabe que o z da parametrização é 2 cosseno φ, né? Cuidado para não se confundir, tá bom? Então o z da parametrização tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar isso na integral. Vai ficar menos 1/2 para fora, integral dupla de 4 cosseno quadrado de φ, vezes o nosso ds, que é dado por 4 seno de φ, de θ de φ. Notem que eu botei o θ primeiro, porque isso aqui tudo em relação a θ é constante, tá? É aquela dica que eu dei, você começar pelo 0 a 2π primeiro. Inclusive eu ia errar aqui, ó. Cuidado que a variação do φ, ela vai de alfa a beta, né? Então vai ser de π sobre 6 até 5π sobre 6, tá? Um fato interessante, a gente que é professor é tão acostumado com variações que começam do zero, que é muito comum cometer esse erro e escrever zero aqui embaixo, tá? Então pode ver livros, gabaritos de professores, tá? Inclusive várias provas de cálculo 3 da área 2, vários gabaritos estão com erros nessas variações. Tem muitos alunos mandando mensagem para mim falando que estão achando o gabarito estranho, mas é isso mesmo, é questão de costume. A gente é tão acostumado a fazer com zero que bota zero aqui embaixo, tá? Então fiquem alertas em relação a isso, tá bom? Às vezes você está fazendo certo, você olha para o gabarito errado e fica confuso, tá? O professor também erra, gente. Então, inclusive eu posso errar aqui, vocês me corrijam se acontecer, tá bom? Então vamos lá, faz a conta aqui. 4 com 4, 16, 16 por 2 dá menos 8, ou vai dar 8, né? Com menos vai dar menos 8. Conta rápida aí, já botei tudo para fora. Eu vou ficar aqui com a integral de... Ó,
Agora eu ia confundir tudo, né? É π sobre 6 até 5π sobre 6. Aí você faz esse cosseno quadrado do seno, ele vai sair. E eu vou ficar com a integral só do dθ, que vai dar θ de 0 até 2π. Rapidinho isso aí, tá? Aqui vai dar 2π, então eu boto para fora. Então encontramos aqui menos 16π, integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 da função cosseno quadrado vezes seno. Chegou aqui, pessoal, eu queria que vocês dessem uma pausa e refletissem sobre como resolver essa integral. Tá? Qual é a técnica que você usaria? Então pausa o vídeo, tenta fazer. E agora eu vou mostrar como é que se resolve isso. Tá? Nesse caso, pessoal, cosseno quadrado aqui, ó, essa expressão, eu posso reescrever como sendo cosseno todo ao quadrado. Afinal, é a mesma coisa, né? É só uma questão de notação. Mas quando eu escrevo assim, fica claro pra gente que a função cosseno está dentro, né? Vou chamá-la de u. E o oposto da derivada está fora, né? De fato, né? Se eu chamar de u a função cosseno, o du vai dar menos o seno. Só que fora eu tinha só o seno, então é o oposto. Por isso que eu botei menos du. Tá? Agora, nota o seguinte. Você tem que calcular os valores correspondentes aqui, né? Para o u. Como eu falei na questão passada. Então, para φ igual a π sobre 6, eu tenho que calcular o valor do u. U é o cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é o cosseno de 30 graus. Isso dá raiz de 2 sobre 2. Desculpa, raiz de 3 sobre 2. Verifiquem aí, tá bom? Agora, para o φ igual a 5π sobre 6, o valor do u é o cosseno de 5π sobre 6. Para quem não lembra, 5π sobre 6 é 150 graus, tá? E aí você faz a avaliação, faça do jeito que você souber. Não vou ter muita paciência de explicar aqui, tá bom? Mas basicamente você vai achar menos raiz de 3 sobre 2, tá? Por que que isso acontece? É no ciclo, né, gente? Quando você faz o ciclo trigonométrico, o ângulo 150 está por aqui. E ele é correspondente ao ângulo de 30 graus que está aqui. Tem um assunto chamado redução ao primeiro quadrante, que diz que para ângulos no segundo quadrante, né, para o cosseno de um ângulo no segundo quadrante, ele vai ser o oposto do cosseno do ângulo correspondente, tá? Então, por isso que aconteceu isso, tá? O cosseno de 150, ele é oposto ao cosseno de 30, tá? Isso pode ser visto geometricamente aqui no desenho que eu fiz, porque o cosseno de 150 é essa medida aqui embaixo, né? E essa medida aqui embaixo, ela é oposta a essa medida que está aqui. Tá? Mas como vocês podem ver, eu não estou com muita paciência de explicar isso não, né? Desculpa aí, verifica isso que é matemática básica, tá bom? Muito bem, então fizemos aqui o cálculo dos valores, tá? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e cosseno de 150 dá menos raiz de 3 sobre 2. Esses são os valores que eu vou colocar na integral. Jogou na integral, você vai achar menos 16π, integral de raiz de 3 sobre 2, até menos raiz de 3 sobre 2. Aí fica u ao quadrado vezes menos du, como a gente já tinha feito na substituição. Infelizmente aqui não vai zerar rápido, né? Mas você pode simplificar essa integral. Para quem não lembra, esse sinal negativo ele inverte esse intervalo, tá bom? Então você pode fazer assim ou você pode fazer normal. Enfim, cada aluno tem o seu jeito. O meu jeito é me livrar desse sinal negativo. Então fica menos 16π, integral de menos raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2 da função u quadrado integrada em relação a u. Tá? Faça a conta, isso aqui vai dar menos 16π sobre 3 u ao cubo, variando de menos raiz de 3 sobre 2 até raiz de 3 sobre 2. Fazendo aqui, você vai achar menos 16π sobre 3. Deixa eu só ajeitar aqui que ficou feio, né? Quando você substitui o valor de cima, vai dar 3 raiz de 3 sobre 8. E o valor de baixo dá menos 3 raiz de 3 sobre 8. Por favor, gente, verifiquem essas contas. Não fiquem só olhando eu fazer. Eu fazendo é uma maravilha, tá? Mas eu já faço isso há muito tempo. Você tem que fazer com calma, tá bom? Quando você fizer isso aqui, vai dar 3 raiz de 3 sobre 4. Tá? Verifiquem aí. E aí você pode simplificar algumas coisas, né? Você vai ter menos 16π sobre 3 vezes 3 raiz de 3 sobre 4. Eu posso cortar
esse 3 com esse 3, esse 4 com esse 16 vai sobrar um 4 em cima. Então a nossa resposta vai ficar menos 4 π raiz de 3 e só, não é isso? Então essa é a nossa resposta. Eu não sei se isso vai bater com o gabarito, né? Eu não lembro desse resultado, mas vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O gabarito da questão 3 é de fato, né? Menos 4 π raiz de 3. Então tá tudo certo, eu não errei nenhuma conta, tá? E fiquem tranquilos, tá, gente? Porque assim, se você chegou na prova até aqui mais ou menos, ó, se você montou até essa parte, assim, chegou até aqui, o resto é só conta, tá, gente? Então não precisa esquentar muito a cabeça, que o professor vai ficar feliz que você fez tudo bonitinho, tá? Se você sentir que está empacando muito nessa parte, da parte de cálculo 1, pula para a próxima questão, tá? Porque na pior das hipóteses, o professor vai tirar 5 décimos, vai tirar 4 décimos, não vai tirar muita coisa não, tá? Se você vendeu o seu peixe muito bem aqui no começo, no final o professor vai entender que foi questão de tempo, tá bom? Então, isso aqui não é o seu foco, tá? É claro que vocês deveriam fazer rápido, mas se você não conseguir, não tem problema, tá bom? O foco é o cálculo 3, não é o cálculo 1. Dito isso, vamos para o próximo vídeo.